Fala comigo, gente boa de Deus. Nós estamos começando mais uma live de encorajamento e oração nessa quarta-feira, 31 de março de 2021. Eu sou o pastor Henrique Rossi e estou aqui com você e estarei com você nessa próxima hora pelo Facebook, pelo Instagram. Eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana Cristo é Vida, aqui em Bridgeport, Connecticut, e eu quero dar as boas-vindas a vocês que já estão conosco aqui. Minhas boas-vindas para Mirelle de Aracaju, que já está conosco, a Gislaine aqui da nossa comunidade Cristo é Vida, Marisabel de São José dos Campos, a Joilma lá de Aracaju. Boa noite, Marisabel. A Joilza lá de Aracaju. Ok, sejam todos bem-vindos aqui conosco. O Lidiano Fernandes, você está sumido, rapaz. Que bom que te ver aqui, Lidiano. Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. Que bom. Graça e paz, Gislaine. A Gislaine está aqui conosco também. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A minha irmã Alessandra Rossi, lá de Apucarana, está conosco. A Rosi, lá de Cianorte, minha prima querida, também está aqui conosco. Tudo bem, Rosi? Seja bem-vinda, paz do Senhor para você também. Boa noite, Joilma. Que legal que vocês estão aqui. Que bom. Nós estamos iniciando essa live de encorajamento e oração. Eu espero que você tenha tido um dia abençoado, um dia de trabalho, um dia de alegria, um dia de ter alcançado coisas importantes, um dia frutífero, um dia de muitas vitórias na sua vida. E espero que você esteja com o coração bem aberto para, nessa noite, você receber a palavra de Deus, ok? O Joir e a Leda também estão aqui. Casal 20, casal 40, Joir e Leda. Um beijo para vocês. Preciosos, Deus abençoe vocês. Falar em preciosos, a preciosa Melissa está aqui também, lá de Sinop. Tudo bem, Melissa? Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. A Nélia, minha irmã querida, lá de Maringá, esposa do meu queridíssimo Ferreira. Seja bem-vinda, Nélia. Que bom que vocês estão se unindo aqui a mim. O meu querido Joel Chagas, lá de Aracaju, também está aqui. Tudo bem, Joel? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que bom que a gente está se juntando aqui, a gente está se unindo aqui para juntos nesse tempo de encorajamento e oração. Ok, tudo bem, pastor? Boa noite, Deus abençoe. Amém, Melissa. Obrigado, amém. A Rose Augusto, querida do meu coração, lá de Cornélio Procópio, casado com meu querido Leandro MacGyver. Está aqui também, tudo bem, Rose? Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Que bom que nós estamos juntos aqui. Me faz o favor, vai compartilhando essa live, vai chamando a tua turma, diga para o teu pessoal que nós já estamos juntos aqui, que a live já começou, que o pastor Henrique já está na área, já está fazendo a introdução e daqui a pouco a gente entra na palavra, tá bem? Avisa o teu povo aí, você que já jantou, que já se preparou, que já está sentado aí na poltrona, na frente do teu computador, do teu celular, avisa o teu povo que nós já estamos juntos aqui, tá bom? Estamos juntos aqui, gente, estamos juntos para essa live aqui de oração e encorajamento. Avisa o teu povo e já vai compartilhando a live aqui, tá bom? Manda esse compartilhar aí que o pessoal sabe fazer, o nome da turma, coloca aí, tá? A Nadir Augusto, a mãe da Rose, está aqui também. Tudo bem, Nadir? Seja bem-vinda, que bom que você está aqui conosco. Saudade de você também, minha irmã querida. Que bom. A Dani está aqui também, juntamente com o Gabriel. Boa noite, Dani. Boa noite, Gabriel. Manchinha também deve estar aí. Boa noite para Manchinha, Gabriel. Que bom. O Diego, lá de Aracaju, está aqui também. Dieguito, seja bem-vindo, Diego. Que bom que você está aqui. A Silvana, de Sinop, está aqui também. Tudo bem, Silvana? Que bom que você está aqui. Que bom que vocês estão chegando. Deixa eu já dar meu boa noite assim para as regiões aí, para eu não esquecer. Em primeiro lugar, meu boa noite para minha família
Cristo é Vida, aqui de Bridgeport, Connecticut, Fairfield e região, Monroe, Shelton, a turma aqui da região, essa minha família querida que eu tenho, que está aqui sempre me acompanhando e me apoiando. Também quero dar meu boa noite para o pessoal aí do Brasil. Vou começar por Sergipe, Aracaju, a orla mais bonita do Nordeste. Meu beijo, meu abraço para os irmãos de Aracaju, Sergipe. Meu beijo para os irmãos do Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, onde lá Alfenas, onde está a minha sogra, Dona Marília, onde está a Ione, minha irmã do coração, Valéria, minha irmã do coração, Areado, Alterosa, Muzambinho, onde está a Carol, Monte Belo, onde está a Lucília, pessoal todo ali do sul de Minas, a Luciana está aqui conosco também, a mãe do ano, a Luciana. Tudo bem, Luciana? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua gestação. Que bom que você está aqui. O meu boa noite para São Paulo, capital, interior de São Paulo, Bauru, Praia Grande, Santos, São Manuel, que é a cidade dos meus pais. O meu abraço para o Paraná, Maringá, onde está a minha mãe, Odila, onde está a Alessandra, minha irmã, em Apucarana, Cianorte, onde está a Rosi, Umuarama, onde está a Luciana, onde está a Adriane, que mais? Marialva, onde está a Alessandra, Sarandi, que mais? Conélio Procópio, Londrina, pessoal todo lá. A Graziela está aqui também com a gente, tudo bem, Gra? A Graziela Faria, querida, do nosso coração, membro da nossa igreja, mãe da Manuela, a alma da nossa igreja. Que bom que você está aqui, Gra, Deus te abençoe. O meu querido sobrinho, Paulinho Sasaki, o esposo da Nayara, está aqui também. Tudo bem, Paulinho? Lá de Maringá. Que bom que você está aqui, Deus te abençoe. Estou dando boa noite para a turma aí. Esqueci alguém ou não? Esqueci algum lugar? Não, acho que não, né? Pessoal todo, já dei meu boa noite para todos vocês. Esse é um tempo que a gente tem juntos para lermos a palavra de Deus e para orarmos também. Semana passada nós tivemos muitos pedidos de oração, basicamente por saúde, e hoje também nós teremos aí os nossos pedidos de oração também, ok? Já deixa anotado aí os seus pedidos, daqui a pouco você traz pra gente aqui. Agora eu tenho que fazer uma coisa aqui, irmãos, que eu preciso resolver um problema técnico. Enquanto toca a musiquinha aqui, vocês me dão 1 minuto, 30 segundos, que agora que eu percebi aqui que a bateria do meu laptop vai acabar. Então, rapidinho, tá bom? Me dê 30 segundos que eu vou resolver esse problema já. Espera aí. Só preciso colocar aqui. Me dê 1 minutinho só. Deixa eu só colocar aqui. Preciso colocar essa bateria. E aí pronto, fica tudo certo. Pronto, acho que deu certo. Legal. Ótimo. Tudo pronto aí? Tudo certo? Vocês já estão a postos? Amém. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, ok? Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. E eu quero falar sobre o seguinte tema com vocês. Volte a jogar as tuas redes. Volte a jogar as tuas redes. Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Enquanto vocês procuram aí, deixa eu dar meu boa noite para Dirce Caleme Batista, lá de Cornélio Procópio, esposa do meu querido Lazico, que está aqui também com a gente. Deus te abençoe, Dirce. Vamos lá. Lucas,
capítulo 5, verso 1 a 11. Pronto aí? A palavra de Deus diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, é o mesmo lugar. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob esta tua palavra, lançarei as redes. Então, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e dos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse é um dos textos mais impressionantes, na minha opinião, do Evangelho de Lucas. É um dos textos mais lindos do Evangelho de Lucas. E eu vou explicar por quê. Não pela pesca em si, que aqui tem o título de, na tradução, em algumas Bíblias, tem o título de A Pesca Maravilhosa. Não é pela pesca, mas é pelas lições que estão por trás desse texto, pelas verdades que estão por trás desse texto, pelas realidades que estão à volta desse texto e que no primeiro olhar a gente não percebe, mas quando a gente começa a mergulhar nesse texto, a gente vai descobrindo coisas maravilhosas nele. E são essas coisas que eu quero, essas verdades que eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, esse texto, ou nesse texto, Jesus nos convida a termos um outro olhar sobre a nossa vida. Então, esse texto é um convite de Jesus a termos um outro olhar sobre a nossa vida. O que Jesus queria ensinar para os seus discípulos é que eles poderiam descobrir uma nova maneira de viver. E Jesus queria que eles entendessem aquilo. Apesar do cansaço deles, apesar da frustração deles terem passado a noite toda tentando pescar e não encontrando nada. Esse texto nos ajuda a entender cada vez mais que o Evangelho de Cristo é algo renovador. E eu vou explicar para vocês por que o Evangelho de Cristo é algo renovador. Nós sempre encontraremos obstáculos na nossa vida. Nós sempre encontraremos dificuldades no nosso viver. Nós sempre, não será raro nós
ficarmos frustrados com expectativas que não se cumprem na nossa existência, ou sonhos que não se concretizam. Pelo contrário, às vezes são sonhos que se desfazem. Isso faz parte da nossa vida. Agora, nós aprendemos nesse texto que essas coisas do dia a dia, essas coisas visíveis da nossa realidade, essas situações concretas que nos cercam, de situações que a gente vive, de lutas que a gente enfrenta, do trabalho, dos relacionamentos, na família, em qualquer lugar, essas coisas podem se tornar obstáculos e nos impedir de enxergar essa realidade que Deus tem para a nossa vida. Eu vou explicar isso para vocês. Você entendeu o texto aqui? O texto é bem claro. Jesus chegou na praia, tinha aquela multidão toda, ele sentou num barquinho ali, que era o barco do Pedro, e começou a ensinar a multidão. Ensinou. Lá pelas tantas, ele disse: Pedro, pega esse barco aqui, vai mais para o fundo do lago e joga a rede ali naquele local. O lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, era um lago grande, assim, de 13 quilômetros de largura e mais ou menos 22 quilômetros de extensão. Havia lugares fundos ali, perigosos. Às vezes, por exemplo, acontecia de vir uma tempestade sobre aquele... Uma tempestade repentina, isso era normal acontecer lá. Bom, quando Jesus disse para Pedro: pega o teu barco, vai lá para o fundo e joga tuas redes, Pedro disse: Senhor, o senhor viu que a gente estava lavando as redes aqui? A gente pescou a noite inteira. Noite inteira. E a gente não achou nada. Agora preste atenção. Pedro era um pescador, certo? E Jesus era um carpinteiro. Quem que entende mais de pescaria? Em tese, quem que entendia mais de pescaria? Pedro ou Jesus? Parece que é Pedro. E Pedro disse: quando o senhor chegou, a gente estava lavando as redes, que era o costume. Pegando ou não peixe, quando os pescadores voltavam de manhãzinha, eles lavavam a rede, consertavam o que estava quebrado, enrolavam, deixavam ali para o dia seguinte, para a noite seguinte, para a pescaria seguinte. Bem, Pedro disse: Senhor, nós já pescamos, ficamos a noite inteira aqui e a gente não pegou nada. Em outras palavras, ele estava querendo dizer para Jesus: Senhor, eu sou pescador há muito tempo, eu tenho experiência nisso aqui, eu tenho até uma companhia. E Pedro tinha uma companhia, você percebe aqui no texto, ele tinha sócios, então ele tinha uma pequena companhia de pescaria. E Pedro disse: nós ficamos a noite toda tentando. Às vezes, o cansaço, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra situação, pode nos impedir da gente ouvir a voz de Deus. Ou podem nos impedir mesmo de obedecer a voz de Deus. O cansaço foi um obstáculo que Pedro teve que superar para voltar para o barco, empurrar o barco para o fundo, remar, chegar lá mais no fundo e novamente lançar as redes. São coisas que dá trabalho. É isso que eu quero que você entenda. Dá trabalho fazer isso. Desenrolar a rede, empurrar o barco para o mar, quebrar as ondas, chegar mais fundo, pegar aquela imensidão de rede, jogar de novo, puxar. Isso dá trabalho. E eles estavam cansados, porque eles passaram a noite inteira fazendo isso. Então veja que às vezes o cansaço pode nos
impedir de obedecer à voz de Deus. Pode nos fazer desistir de lançarmos novamente as redes, ou de tentarmos fazer novamente, de tentarmos novamente aquela atitude, aquele caminho que a gente tentou e não deu certo. Às vezes a gente desiste da nossa fé, desiste de alguma atitude, desiste de amar, desiste de perdoar, desiste de investir, porque a gente pensa assim, mas não está dando certo. E Jesus disse para Pedro, lança as redes. Ele disse, eu estou cansado, mas ele foi. Então, às vezes, o cansaço, ou mesmo alguma outra situação, pode ser um impedimento para a gente entender que a gente tem que fazer de novo, que a gente tem que tentar de novo. Sabe por quê? Nem todas as conquistas da nossa vida nos chegam na primeira tentativa. Às vezes, precisa da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da 10ª tentativa. A gente precisa obedecer. Segundo lugar, esse texto nos ensina que a gente não deve deixar que as tentativas anteriores e as situações frustrantes nos impeçam de dar novos passos na nossa vida. Especialmente quando a gente tem a clareza, a consciência de que aquilo tem a ver com a vontade de Deus. Porque, é claro, se alguma coisa que você percebeu que não tem nada a ver com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, abandona aquilo. Mas especialmente aquilo que a palavra de Deus diz, insista. A gente precisa insistir. A verdade é que a gente desiste das coisas que tem a ver com a vontade de Deus e a gente insiste nas coisas que tem a ver com a nossa vontade. Aí a gente insiste, aí a gente quer, aí a gente vai, aí a gente acorda cedo, aí a gente gasta dinheiro, aí a gente gasta energia, aí a gente gasta nossa inteligência, aí a gente tem ânimo, aí a gente chama as pessoas para ir conosco. Mas para aquelas coisas que tem a ver com o reino de Deus, com a vontade de Deus, a gente tenta uma vez, fala, Deus, não deu certo, não, vou deixar para lá. Não, Deus, o Senhor mandou amar, mas não deu certo. O Senhor disse que eu tenho que perdoar, mas não adiantou nada. O Senhor disse que eu tenho que investir, mas também não adiantou. Senhor, eu tentei, hein? Tentei. Não vou tentar mais não. O que esse texto nos ensina é que a gente precisa insistir. A gente não pode deixar que as tentativas anteriores e frustrantes nos impeçam de dar passos novos na nossa vida, especialmente quando a gente tem a clareza de que é Deus que está falando conosco. Terceira lição que esse texto nos ensina é muito interessante e eu quero compartilhar com você. Não espere situações perfeitas para você lançar as tuas redes. Pedro disse, Senhor, o mar não está para peixe. O mar de Tiberíades, o mar da Galileia, não quer me dar peixe, não. Então foi o seguinte, o mar não está para peixe. Vamos para casa. O senhor queria pescar? O senhor queria comer um peixe? Eu tenho lá em casa, no freezer. Eu te dou um peixinho, te assa. Mas vamos deixar para lá essa história de lançar a rede, porque as circunstâncias não são boas. A lua mudou. As ondas estão mais altas. A maré não está ajudando. Eu sou pescador, eu conheço desse banhado. Eu sei como é que funciona esse rio. Eu conheço a temperatura, eu conheço a fundura desse rio, conheço o comprimento. Eu sei dizer como é que está o vento, se está gelado, se não está, se está a favor, se está contra. Eu conheço até a natureza, o humor dos peixes que habitam aqui. Não está bom, Senhor. Não está bom. E Jesus disse, Pedro, lança as redes, rapaz. Vai por mim, meu filho. Não espere situações perfeitas. Sabe por quê? Porque circunstâncias perfeitas não existem. Você já percebeu isso? Não existe circunstância perfeita. Cerimônia de casamento, por exemplo. Você planeja tudo, meses, um ano planejando. Um ano.
detalhes aqui, ali, aqui, tudo bonitinho. 2 semanas antes, treina com a turma, treina lá, os padrinhos, entra aqui, criançada entra aqui, a música, toca lá, tal, treina, chama o pastor para treinar com você, vai lá, aquela confusão. Sai tudo certinho? Não sai. Às vezes a criança, aquele menino, que fala o tempo todo, que ferve o tempo todo, que é alegre e tal, que vai levar a aliança para você, fala, esse é o menino que vai entrar no meu casamento. Super alegre, feliz, conversa com todo mundo, tal. Chega bem na hora, ele não vai, fica paradinho lá. Aí você fala, fulano, entra rapaz, não quero. Ele começa a chorar, abre um bocão desse tamanho, estraga tudo. É ou não é? Não existe circunstância perfeita. Muitas vezes nós esperamos, ou desistimos de agir, ou postergamos uma ação, porque o momento não nos parece oportuno. Se esperarmos que as circunstâncias sejam perfeitas, nunca lançaremos as nossas redes. Sabe por quê? Não existem situações perfeitas. O que existe é um Deus perfeito, que se movimenta em meio às nossas circunstâncias imperfeitas. Você entendeu isso? Não existe situação perfeita. O que existe é um Deus perfeito, cheio de sabedoria, de amor, de compaixão, que se movimenta, que interfere na nossa história, que age na nossa vida, que nos conduz em meio às imperfeições do nosso ser, da nossa vida, das nossas decisões, da maneira como a gente enxerga. Um Deus que se movimenta em meio a essa fragilidade que a gente tem no olhar, no julgar, no discernir, nas tomadas de decisões. Aí sim, nós temos esse Deus que é perfeito e Ele vai se movimentando na nossa vida. E porque o Deus perfeito se manifesta na nossa vida e se movimenta dentro de nós, a gente consegue andar e ter avanços nas situações imperfeitas. O Deus provável nos ajuda a navegar nas situações improváveis. Você entendeu isso? Guarda isso aí. Guarda isso aí. O Deus provável nos ajuda a navegar nas circunstâncias improváveis. Foi isso que Jesus ensinou para Pedro. Pedrão, meu filho, a circunstância não é boa, né? Não, Senhor, não é boa não, eu sou pescador, eu estou entendendo isso aí. Ok, não tem problema não. Bota o barco lá no rio, meu filho. Vamos lá mais fundo. Joga a rede. Eu sei que as circunstâncias não são boas. Quem disse que para Deus agir, as circunstâncias precisam ser boas? Quem foi que disse que para o Senhor agir em nós e através de nós, as circunstâncias precisam estar perfeitamente adequadas? Deus não tem compromisso com circunstâncias perfeitas. Deus não tem compromisso com o mar calmo. Deus não tem compromisso com um navegar tranquilo. Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso comigo. Conosco Ele tem compromisso. Não com as circunstâncias que nos envolvem. O que são essas circunstâncias para Deus? Você está entendendo isso? Em quarto lugar, preste atenção. Em quarto lugar, esse texto nos ensina que o que nós temos de concreto na nossa vida é a palavra de Deus, que contém as promessas de Deus. E nela, na palavra de Deus, nós confiamos.
E é por isso que nós caminhamos. Olha o que Pedro disse para Jesus: Senhor, a gente pescou a noite toda e não achou nada. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. O que é que Pedro estava dizendo? Ele estava dizendo: Senhor, nós estamos frustrados porque eu vivo da pesca. Achei que a gente ia pescar alguma coisa hoje. Não deu. Noite inteira, balançando nesse barco aqui, sem conforto, ventando, frio, com fome, com sede. Não deu tempo nem de tomar o café da manhã ainda. Estou cansado, frustrado. Eu não queria, mas porque o Senhor falou, confiado na tua palavra, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Mas eu vou lançar a rede. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é, fala aí. O nome disso é fé. Isso é fé. É você não ter ideia do que vai acontecer. Ele podia pensar: ah, Jesus quer fazer uma pegadinha comigo. Estou entendendo, Jesus. Pegadinha. Pegadinha do mestre. Ou então ele podia pensar assim: ah, esse Jesus quer... Ele é carpinteiro, mas ele quer dizer que ele entende um pouco de pescaria. Ele quer dizer que ele sabe como é que funciona. Estou sabendo. Ele não sabia o que ia acontecer. Pedro não tinha ideia do que iria acontecer. Mas ele disse: Senhor, eu não tenho ideia, mas eu vou lançar as redes. Às vezes, a gente tem que dizer isso. A Joilza e a Kellen escreveram isso aí, fé. Às vezes a gente tem que fazer isso. Às vezes você tem que dizer: Senhor, eu estou cansado, mas porque a tua palavra diz, eu vou continuar a crer. Às vezes você tem que dizer isso, sabia? Às vezes você tem que dizer: Senhor, eu não vejo os resultados, mas por causa da tua palavra eu vou continuar a semear. Senhor, eu não vejo saída, mas por causa da tua palavra eu vou continuar a caminhar. Eu vou continuar a orar. Eu vou continuar a te servir. Eu vou continuar a investir. Eu vou continuar a crer. Eu vou continuar a me doar. Eu vou continuar a lançar as minhas redes. Eu acho que algumas pessoas já enrolaram as suas redes, sabia? Você conhece alguém que já fez isso? Que já disse: Senhor, cansei. Eu vou enrolar minhas redes aqui e vou para casa. O que o Senhor está ensinando é que por causa da palavra dele, a gente pode lançar as redes. E a gente não precisa voltar para casa com a rede debaixo do braço. Porque rede, o lugar da rede é dentro do barco, para dali ir para o mar. Não é para ficar em casa. A falta de fé nos impede de irmos a lugares mais profundos. A falta de fé nos impede de olhar situações novas, de compreender situações novas. A falta de fé nos impede de enxergar realidades novas. É por isso que essa frase, essa expressão de Pedro, é sobre a tua palavra.
É essa expressão que deve nos conduzir sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, debaixo desse manto que é essa palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é palavra criadora. Veja que lá em Gênesis, o mundo foi criado pela palavra de Deus. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja firmamento. E disse Deus, haja separação das águas. A palavra de Deus foi gerando situações novas. Então a palavra de Deus é esse manto, é esse guarda-chuva que nos cobre dessa palavra criadora, poderosa. E é debaixo dessa palavra que a gente vive. Isso é fé. Senhor, eu vou viver debaixo da tua palavra. A tua palavra diz assim, e assim eu viverei. E nessa realidade eu viverei. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Assim viverei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Assim eu viverei. Fui moço, agora sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão. Assim eu viverei. Isso é fé. E a gente precisa viver debaixo desse guarda-chuva da palavra de Deus, que nos imanta, que nos protege, que nos empodera. O que faz toda a diferença na nossa vida não é o que nós sentimos, não é o que nós pensamos, não é a nossa vontade, não são os nossos desejos, mas o que faz a diferença na nossa vida é essa decisão da gente caminhar sob a tua palavra. É isso que faz diferença na nossa vida. Era isso que Jesus estava ensinando para aquelas pessoas. Se os discípulos não tivessem ouvido a Cristo, eles teriam que ter passado o resto daquele dia frustrados, tendo que explicar para as esposas, para os amigos, para os vizinhos: puxa, infelizmente essa semana não está boa, a semana está difícil, infelizmente o mar não está para peixe, o vento está contrário, as ondas estão muito fortes, os peixes estão tudo lá no fundo, eles não estão querendo subir. E eles iam passar o dia inteiro explicando essas coisas. A frustração de uma noite perdida. Há pessoas que passam a vida inteira tendo que explicar as noites perdidas, porque não creram, porque não lançaram as redes. E quem não lança as redes tem que ficar explicando por que a sua vida é tão miserável, por que a sua vida é tão infrutífera, por que a sua vida é uma vida tão derrotada, por que a sua vida é uma vida de tantas frustrações e reclamações e murmurações. Então, ao invés de ficar tentando justificar por que é que a sua vida não é aquilo que você gostaria, ao invés de tentar justificar isso para as pessoas e para você mesmo, faz uma coisa mais fácil. Lança as redes. Porque quem lança as redes debaixo da palavra de Deus não vai ter que explicar nada. Não vai ter que explicar nada, só vai ter que celebrar. Só vai ter que fazer festa. Porque qual que é a alegria do pescador? É peixe. Essa é a alegria do pescador. E o texto diz que vieram tantos peixes que o barco quase afundou. Qual que é a alegria do pescador? É contar essas histórias. Fulano, você não acredita, pesquei tanto que o meu barco começou a afundar de tanto peixe. Isso não é história de pescador, isso é história real. Jesus é o único que faz um pescador contar histórias verdadeiras. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Às vezes a gente perde grandes oportunidades porque a gente deixa de ouvir a voz do Senhor. Quantas boas pescarias nós teríamos se nós agíssemos como Pedro, sob a tua palavra vou lançar as redes. Quantas boas colheitas, quantos bons resultados, quantas vitórias estaríamos experimentando agora.
se nós tivéssemos essa atitude de Pedro, que é uma atitude de fé. Pedro não estava sentindo nada, em termos assim, puxa Senhor, senti um arrepio agora aqui, senti um arrepio, eu vou ter que lançar essa rede agora no mar. Não, ele não sentiu arrepio nenhum, estava cansado, ele estava esgotado, fisicamente falando, ele estava frustrado, emocionalmente falando. Mas a fé fez com que ele lançasse as redes. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: o que nos define não são as circunstâncias que nos cercam, mas o que nos define é a vontade de Deus para a nossa vida. O que nos define é o nosso relacionamento com Deus. E acima de tudo, o que nos define é a nossa resposta diária ao Evangelho de Cristo. É isso que define a nossa vida. É isso que define a nossa existência. É isso que define uma vida vitoriosa. É isso que define uma existência completa. É isso que define um coração cheio. É a nossa resposta diária ao Evangelho de Cristo. Então, não deixe as circunstâncias definirem a sua vida. Não deixe as expectativas frustradas definirem a sua vida. Não deixe os sonhos desfeitos definirem a sua vida. Decida ser definido pelo Evangelho. Uma pessoa que define a sua vida pelo Evangelho terá uma pesca maravilhosa como essa. Minha palavra para você é que você viva pela fé. É que você viva nessa verdade. E que você tome essa decisão. Só tem o barco cheio quem tem a decisão e a coragem de dizer pela fé: Senhor, sob a tua palavra eu vou fazer isso. Não olhe para as circunstâncias da sua vida, mas ouça a palavra de Jesus e tome uma decisão nessa noite. Você que está me ouvindo, volte a jogar as tuas redes, por causa da palavra do Senhor. E diga: Senhor, eu não vejo, eu não sinto, eu não entendo, mas por causa da tua palavra, por causa do Senhor, do teu caráter, porque eu sei quem o Senhor é, eu vou continuar a fazer, a investir, a crer, a insistir. Eu vou continuar a jogar as redes. Deus não chamou você para enrolar as redes e colocar debaixo do braço. Deus te chamou para você jogá-las para a pesca que Ele tem para você. Há muitas coisas lindas que Deus ainda tem para fazer nas nossas vidas. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Vamos para os pedidos de oração. Vamos lá. Vamos lá, gente. Pedidos de oração. Você que os tem, pode fazer agora, tá bom? Enquanto isso, tome meu chazinho aqui. Essa caneca maravilhosa, que alguém chamou de balde semana passada. Vamos lá, gente.
A Joilma está pedindo oração pela saúde dela. Joilma, nós vamos orar pela tua saúde, querida. Viu? A Jailma está pedindo oração pela Maria Lúcia, que está na UTI com Covid. A Jailma está pedindo oração pela Maria Lúcia. Ok. A Kelly Barros está pedindo oração pela vó Tereza, que está acamada. Vó Tereza, é isso, né, Kelly? Saúde. Tá. A Joilma está pedindo oração pela Mirna, né, Joilma? Pela saúde da Mirna, que está com Covid, né? É isso mesmo, tá certo. Peraí. A Márcia tá anotando aqui os pedidos do Facebook. Eu vou ficar aqui no Insta, ok? A Genivaldo tá com Covid, entubado. Vamos orar por ele. O Paulinho tá pedindo oração pela esposa dele, a Nayara, e o filhinho. E o filhinho que chama Vicente, que é o nome do meu pai. Homenagem ao meu pai. Vamos orar por eles. A Dani tá pedindo oração pelos enlutados do nosso país. Nós vamos orar, Dani. Ok. A Márcia está anotando aí os do Face, né, Márcia? Ok. Vamos lá. Mais pedidos? Mais pedidos de oração? Então, nós já vamos dividir os pedidos aqui, tá bom? Pelo menos os que eu tenho aqui, eu já vou falando. Aí a Márcia me passa e nós vamos aqui, ok? Tranquilo. Vamos lá, gente. Eu tenho um pedido de oração aqui, que é o Natal. Natal é esposo da pastora Andréia, da Igreja Presbiteriana Independente, lá do Paraná. Ele está em Maringá, entubado, há semanas. Vamos orar pela vida dele. Eu vou pedir para Joilza. Joilza, por favor, ore pelo Natal, esse irmão querido, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ok. Pastor Wellington, da Igreja Presbiteriana Independente também, lá em Campinas, continua no hospital. Eu quero pedir para Joilma, por favor, Joilma, ore pelo pastor Wellington, por favor, ele está no hospital. Eu quero pedir para a Dani de Maringá orar pela família do senhor Jovino. O senhor Jovino, Dani, é pai do Mauro Mendes, lá da primeira IPI de Maringá. O senhor Jovino é um homem de Deus querido. Conheci o senhor Jovino há 40 anos, ele faleceu hoje. Aí em Sinop, Silvana. E vamos orar pela família dele. Dona Adélia, os filhos todos, tá bem? Vou pedir para a Dani orar. Eu vou pedir para a Silvana Lacerda. Silvana, por favor, ore pela Mirna, a filha da Joilma. Tá bom, Silvana? Que está com Covid lá de Aracaju. Tá bem, Silvana Lacerda? Por favor, ore por ela, por gentileza. Eu vou pedir para a Luciana, daqui da nossa comunidade. Luciana, querida, ore, por favor, pela Maria Lúcia, que está com Covid, tá bem? Por favor, ore pela vida dela, Luciana, por gentileza. Eu vou pedir para Nélia, por favor, ore pela avó Tereza, que está acamada, tá bem, Nélia? Por gentileza, Nélia, a avó Tereza, que está acamada. Ótimo. Graziela de Jesus, ore pelo Genivaldo, que está com Covid, tá bem, Gra? Por favor, Genivaldo, que está com Covid. Ok. A Rosi, lá de Cianorte, minha prima lá de Cianorte, ore pela Nayara. Rosi, ore pela Nayara e o Vicente, que é o filhinho da Nayara, que está na barriga da Nayara, no ventre ali, tá bom? Por favor, ore pela saúde deles, dos dois, tá bom, Rosi? Ok. Eu vou pedir para Melissa, de Sinop, ore, por favor, pelo Cláudio. Tá bom, Melissa? Que está com Covid, ok? Melissa, por favor, ore pelo Cláudio. Tá bom.
Eu vou pedir para Francine, lá de Curiúva. Francine, ore pelo André que está com Covid, tá bom? Por favor. Deixa eu ver os outros pedidos que tem aqui, que eu vou agora, deixa eu ver aqui. Ok, a Graziella está pedindo oração pelo irmão da amiga dela, que está com câncer. O nome dele é Itamar. O Itamar que está enfermo com câncer. Eu vou pedir para o Joel de Aracaju orar pelo Itamar, tá bom, Joel? Por favor, ore por essa pessoa que está enferma, por gentileza. A Vera Moura está pedindo oração pela família do cunhado dela, que faleceu. Pela esposa, né? A família do cunhado. A esposa faleceu de Covid. Então, pela família do cunhado, da esposa que faleceu. Eu vou pedir para Leda, por favor, ore por essa família, tá bem? Por favor. Vou pedir para o nosso querido Joir. Ore pelos enlutados do país, Joir. Ok? Os enlutados do nosso país, do Brasil. A Francine, para você orar pelo André, Francine. Tá bom, querida? Ore pelo André, tá bom? A Luciana, pedindo oração pelo Kevin. Libertação, né, Luciana? Libertação. Eu vou pedir para a Rosélia orar. Rosélia, por favor, você pode orar pelo Kevin, tá bom, Rosélia? Por favor. A Francine falou que tá ok. A Francine tá ok. Acho que tem mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Márcia, Luciana, é só isso. Gente, tá tudo certo, né? Não tem mais nada, não? Tá tudo certo, tudo tranquilo? Ok. A Márcia Rossi aqui tá me dizendo aqui pra gente orar pelo Joe da Rosélia, que é a esposa da Rosélia, querida, que tá aqui com a gente. Ô, Márcia, você pode orar também pelo Joe, tá bom, meu bem? Ok. Vamos orar? Vamos orar. Coloque diante de Deus todos esses pedidos de oração. A minha mãe está agradecendo. Ô, mamãe, querida, do meu coração, ela está agradecendo pela recuperação da Maria do Carmo e do Haroldo. É um casal querido, lá de Curitiba. Os dois foram para a UTI e estão em casa, graças a Deus. Eu vou agradecer, mamãe, por eles. Também, mamãe, já que você está aqui, ore, por favor, por um casal lá de Guarulhos, Luiz e Ieda. Ieda é irmã do pastor Otoniel Machado, pastor querido do meu coração. Eles estão muito enfermos também. Luiz e Ieda, por favor, ore por eles, tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Ó Pai, a nossa oração é para que o Senhor nos faça viver debaixo dessa palavra. Não nos deixe, Senhor, viver, não nos deixe sermos dirigidos pelas circunstâncias, pelos sentimentos, pelas emoções, pelas perspectivas, pelas notícias que recebemos, pelas possibilidades que temos. Mas, Senhor, nos permita viver pela Tua palavra, confiança na Tua palavra. Ela é concreta, ela não muda. O Senhor não muda, as Tuas promessas não mudam. Senhor, não nos deixe sermos definidos por coisas volúveis, por situações tão vulneráveis. Mas ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres que se definem, que são definidos pela Tua palavra bendita.
Quando diz lança, a gente lança. Quando diz ora, a gente ora. Quando diz ame, a gente ama. Quando diz perdoe, a gente perdoa. Quando diz caminhe, a gente caminha. Ajuda-nos a sermos dirigidos e definidos, ó Pai, pela Tua palavra. Ajuda-nos a vivermos pela fé. E tão somente pela fé na pessoa de Jesus. E que o Teu nome seja glorificado pelos muitos frutos que nós vamos colhendo diariamente, por conta da Tua palavra, que nos movimenta todo dia. Te damos graças pelo Deus perfeito que Tu és, que age nas nossas imperfeições. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Te damos graças, recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero dar alguns avisos. O primeiro é que nós temos o estudo bíblico pelo Zoom, toda segunda-feira, nesse mesmo horário. Eu sempre falo isso, né? Não custa nada. Se você quiser participar, entra lá. Ou me pede, eu te mando o link. Você entra e participa com a gente. Tá bom? Segundo aviso. Qual que é o segundo aviso? Eu tenho um canal no YouTube. Pastor Henrique Rossi /USA. Se você não está inscrito, vai lá, se inscreve. Vai lá, se inscreve. E você ativa o sininho e você vai receber as mensagens. Essa mensagem de hoje, por exemplo, as mensagens que eu gravo, as devocionais, o estudo bíblico do Zoom, fica tudo lá. Ok? Vai lá. Se você puder, compartilha essa palavra com mais pessoas, multiplica essa palavra para ela alcançar outras pessoas. Talvez alguém esteja precisando ouvir o que você ouviu hoje. Se abençoa você, pode abençoar outras pessoas, tá bem? Não se esqueça de orar pela minha vida, pela minha família, pela minha esposa Márcia, pelos meus filhos, pela minha neta, pelo ministério que a gente tem aqui, pela Igreja Cristo é Vida, que eu pastoreio. Lembra da gente nas suas orações, tá bom? E a gente vai se encontrando aqui na rede, a gente vai se falando, de vez em quando solta uns vídeos aí, a gente vai conversando, ok? A Laísla Santana, como faz para participar do grupo? Eu vou pedir para Dani, responde a Laísla, desculpa, eu preciso aprender a falar o seu nome aqui. Responde para Laísla Santana como ela faz para participar do Reconectados, tá bom? Por favor, nos ajude aí. Gente, beijo, Deus abençoe vocês, que o Senhor dê um resto de semana maravilhoso na presença dEle. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.